Hoje a gente vai iniciar o nosso contato sobre como construir um trabalho científico. A primeira coisa que a gente tem que definir é qual norma vamos seguir. Se vai ser a ABNT, se vai ser a APA ou se vai ser Vancouver Author Data. No vídeo de hoje a gente vai estar apresentando a ABNT. Então, a sigla ABNT ela significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. É a que é mais tradicionalmente e amplamente utilizada pelas instituições de ensino superior aqui no Brasil. A primeira coisa que temos que ter cuidado ao normalizar o nosso trabalho de conclusão científico, seja ele um projeto de pesquisa, seja ele um artigo científico, ou até mesmo um TCC, monografia, tese, dissertação, não importa. Se for pela ABNT, todos eles vão ter que seguir esse mesmo padrão de normas. Primeira coisa, vamos nos preocupar com a fonte, ou seja, o tipo de letra, o tamanho dela, o espaçamento entre as linhas, como também as margens da nossa folha. Toda vez que for começar a digitar qualquer trabalho acadêmico ou científico que as normas sejam ABNT, faz necessário que a gente primeiro selecione a fonte. Para isso a gente vai na opção Início. A ABNT permite que sejam duas fontes, ou Time News Roman ou Arial. A diferença de uma para outra é que a Arial faz com que o arquivo fique um pouco mais volumoso, porque a fonte é um pouco maior. Enquanto que a Time News Roman faz o efeito contrário, o arquivo fica um pouco mais enxuto, por ela ser uma fonte um pouco menor. Após selecionar uma ou outra, ela será utilizada por todo o arquivo. Vale salientar que nunca deve-se usar as duas fontes no mesmo arquivo. Então, o tamanho da fonte é 12 para o corpo geral textual, mas vai ter a exceção para citações com mais de 3 linhas, que elas vão ser uma fonte menor que 12, tá joia? Mas isso é só para citação com mais de 3 linhas. Depois de selecionar a fonte, o tamanho dela, a gente vai ter que escolher o modo que o parágrafo vai estar agrupado na tela. No caso da ABNT, ela pede que seja do modo justificado. Então a gente seleciona o modo justificado, a gente vai para a opção Layout de página, que é lá onde eu vou ter como configurar tanto a página, ou seja, as margens, quanto os parágrafos. Então, o primeiro passo, a gente vai configurar as margens. As margens superior e a margem esquerda, elas são, respectivamente, de 3 centímetros. Então, você vai selecionar a opção 3 centímetros para superior e esquerda. Depois, a gente vai para a inferior e a direita, que as duas são de 2 centímetros cada. Então, você seleciona a opção 2 centímetros e dá OK para confirmar o comando. Próximo passo é configurar os parágrafos. Para isso, a gente vai na opção Configurar parágrafos, ainda em Layout de página, e temos aqui inicialmente os recursos, tanto à esquerda quanto à direita, que é em relação às margens da folha. No corpo textual como um todo, ele vai ser 0 centímetros, tanto para a esquerda quanto para a direita. A exceção, novamente, é em relação às citações com mais de 3 linhas. Tá joia que esse recuo será de 4 centímetros na margem esquerda. Em relação aos espaçamentos entre parágrafos, nós temos o antes e o depois. É justamente quando termina e começa um parágrafo. Para que não se tenha nenhum espaçamento extra entre um parágrafo e outro, nós temos que botar a opção 0PT antes e 0PT depois. Vale destacar que o 0PT antes e depois vale para o corpo do trabalho inteiro, da capa até os elementos pós-textuais. Independente de ser citação com mais de 3 linhas ou não, não existe exceção. Todo espaçamento vai ser antes e depois 0PT. Após definir os 0PTs dos espaçamentos, a gente vai para o espaçamento entre linhas, que é entre uma linha e outra dos parágrafos. Esse espaçamento, de acordo com a ABNT, tem que ser de 1,5 linhas. E exceção, novamente, para as citações com mais de 3 linhas, que esse espaçamento será simples. Após escolhermos essas funções, nós temos o início de cada parágrafo que tem um recuo, e esse recuo também é estipulado pela ABNT como sendo de 1,25 centímetros. Para isso, você vai selecionar a opção primeira linha, e a medida vai ser de 1,25 centímetros. Feito essas configurações de parágrafo, clica em OK para confirmar o comando.